Olá, tudo bem? Olha, eu novamente aqui vim aqui falar do meu conteúdo sobre meio ambiente no meu canal. É, Antes de falar do meu conteúdo, peço a você, por gentileza, inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, nos ajuda a divulgar esse projeto que eu tenho no meu coração, que é sobre meio ambiente. E hoje eu gostaria de falar de uma coisa, a gente fala tanto, né? é, Da água, das matas ciliares, né? Mas hoje eu quero falar de uma coisa também que é super importantíssima para essas duas coisas que eu falei, tanto a água quanto as matas ciliares, que é o nosso solo. Então hoje eu gostaria de falar o que é o nosso solo. O solo é uma mistura complexa de minerais, materiais orgânicos, água e ar. Ele serve como um meio para o crescimento das plantas, armazenar e filtrar a água, reciclar nutrientes e fornecer habitat para inúmeros organismos. Então, você vê a importância que é também o nosso solo, né? E além da água, né, das matas ciliares, nós precisamos cuidar do nosso solo, né? E aqui eu fiz questão de frisar também práticas para preservar o nosso solo, né? A gestão adequada de resíduos é fundamental para evitar a contaminação do solo. Então, cuidado no que você joga no solo, né? Que venha trazer problema para o nosso solo. Um manejo responsável de produção, farmacêuticos, ou seja, evitar descartes inadequados de medicamentos, produtos farmacêuticos. Então, tudo isso também nós temos que ter um cuidado, né? De não descartar esses produtos em lugar inadequados. Outra coisa, o fomento à agricultura orgânica, né? Que reduz a dependência de agentes químicos. Então, nós precisamos valorizar, né, os produtos orgânicos, né? Evitar, né, produtos químicos. Na verdade, que isso faz um mal imenso para a saúde. Eu poderia falar em inúmeras doenças que os agrotóxicos traz para o planeta, né, para as plantas. Né, para você ter uma ideia, as abelhas são responsáveis por 80% do nosso alimento. Então, se cada vez que o agricultor usar determinados produtos orgânicos, essas abelhas podem entrar em extinção, né? E de modo que hoje existe, né, pela ciência, um controle biológico, né, que é bem mais prático, bem mais saudável para o nosso planeta, não é verdade? Arborização, reflorestamento, né, plantio de árvores desempenham um papel fundamental na prática na preservação do solo, entendeu? As raízes das árvores ajudam a evitar erosões. Então você vê a importância do nosso solo, né? E agora, a conservação do solo. Qual a importância dessa prática? O solo é a base da produção de alimento do mundo e a sua conservação é essencial. Então a base, né? O que está em nossas mesas, né? Nós somos gratos primeiramente a Deus, né? E depois, né, são o nosso solo, né? Nós precisamos cuidar bem da nossa terra. Se o solo, né, a terra tiver um pH abaixo do normal, isso vai trazer, né, a, a terra não vai produzir o nosso alimento. Então nós precisamos conservar esse solo, né? No entanto, as práticas agrícolas insustentáveis causam degradação no solo, né? Então essas práticas, né, como arar terra, né? Na verdade não é
um meio mais adequado, né? Então, o que é a conservação do solo? A conservação do solo refere a um conjunto de práticas que visa preservar, proteger a qualidade da terra para garantir a sua sustentabilidade, não é verdade? Então, como preservar o nosso solo? Inclui o quê? Manejo do solo, adubação verde, plantio direto, que eu falei para vocês, sem precisar ter que arar a terra, que na verdade quando você começa, de certa forma, a trazer, a arar a terra, aquele dióxido de carbono que está ali armazenado, ele vai ser saindo do seu estado natural, e isso vai trazer um problema para o planeta, né? Adubação verde. O que é adubação verde? Envolve plantio de espécies vegetais como leguminosas, gramíneas, né? Que vai proteger o nosso solo, né? Rotação de cultura, isso é muito importante. Se você plantou tomate em outra safra, planta outra cultura diferente, né? Essas espécies, ou seja, melhora a fertilidade do solo e reduz a incidências de doenças e praga, não é verdade? Então, esse é o que nós precisamos cuidar do nosso solo, não é verdade? Então, queimada, né? Isso é muito comum as pessoas pegar nessa época seca, taca fogo, né? E isso também é um crime ambiental, não é verdade? Isso é um crime, além de ser um crime ambiental, queimada mata os micro-organismos que ventila o solo, isso mata.